Hoje eu vou conversar com a jornalista que conta a história de luta contra o vício de 9 dependentes químicos no seu mais novo livro, Assim Como Era no Éden. Quem está aqui no Cafezinho 2 hoje é a Karine Mendonça. Karine, muito obrigado pela tua presença aqui. E este é o livro Assim Como Era no Éden, Vozes das Drogas, né? Que é a tua editora, aliás. É o primeiro livro da tua editora que está lançando aí. É um trabalho de TCC aqui da Univale. Você se formou aqui na Univale. Muito obrigado pela tua presença aqui no programa. E me conta, por que drogas? Porque quando a gente vai fazer o TCC ali, os professores falam isso desde o começo, assim, do curso, que a gente tem que escolher muito bem o tema, um tema que a gente tenha uma certa afinidade, porque a gente vai trabalhar muito assiduamente dentro daquele tema, né? Que são um ano, né, praticamente, escrevendo e produzindo o trabalho. Por que você escolheu falar de droga? Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. Então, é que eu sempre gostei muito de temas que são relacionados a questões sociais, né? Então, quando a gente fala de drogas, a gente não fala simplesmente só do vício e da dependência da pessoa, mas de todo o contexto social em que aquela pessoa está inserida, né? Porque ela não é simplesmente um dependente químico, tem toda uma história por trás. Então, o que me chama muita atenção é, além do vício, sim, o que está por trás do vício e daquela pessoa viciada. Tá, e nessa história, nesse livro, você acompanha 9 dependentes químicos, é isso, Exato. né? Lá em Luiz Alves, numa casa de reabilitação. Como é que é o nome da casa? SOS Vida Jovem. SOS Vida Jovem. E como é que foi você chegar lá e conhecer essas pessoas? Deve ter sido muito difícil para ti, eu acredito, porque mexer com temas assim que envolvem sofrimento é sempre um trabalho mais difícil para o jornalista, né? Sim, eu já conhecia o projeto que eles desenvolvem lá, já conhecia a casa e quando eu cheguei, não fui tratar diretamente com os internos, fui com a direção do local e eles me ajudaram a selecionar as pessoas que iriam me dar as entrevistas. E, então eu segmentei da seguinte forma, internos que estavam pela primeira vez no tratamento, reincidentes e também personagens que já se recuperaram e alguns trabalham lá na casa, enfim. Então, são esses 3 tipos de personagens que eu precisava encontrar. E quando fui conversar com eles, assim, eu não sei porque, como já é matemática que eu gosto, e como eu já trabalhei em jornal diário e já tratava de questões assim, já fazia reportagens de temas assim pesados, querendo ou não, para mim foi assim tranquilo e o mais bacana foi que eu consegui conquistar a confiança deles e eles conseguiram abrir e conversar sem receio, sem se sentirem assim, intimidados ou coagidos. Então foi uma conversa muito livre e muito à vontade. Tanto que em alguns momentos eles falavam, eu nunca falei isso para ninguém, sabe? Então assim foi muito bacana mesmo. Eu percebi que em alguns momentos parece que eles precisavam de alguém para conversar, para tocar em assuntos que eles nunca tiveram falado antes, enfim. Aliás, vou te parabenizar porque o livro está muito bonito mesmo. Obrigada. Eu não li o livro, tá? Vai ter a galera que vai encher o saco como é que você faz a entrevista sem ler o livro. Mas por que eu ainda não li? Porque eu tava esperando receber ele nas suas de mãos. Presente. Né? Você tá com a caneta aqui para autografar para mim. Vamos, autógrafa no fim, tá? Ok, no Quero fim. que você pense numa coisa assim muito Vou te bonita. conhecer melhor também, então já vou ver. Tá, eu sei que essa capa aqui, ela tá... quem fez ela foi a sua avó, não foi? Exatamente. Foi uma pintura que a sua avó fez. Sim, é um quadro de tinta a óleo que ela pintou, Sionaide Pereira Coelho, faz 80 anos. Minha parente, talvez. Né? Quem sabe, tudo é possível. Tudo é possível. Mas é um quadro que ela pintou em 2000, é o meu quadro favorito. E eu sempre tive em mente o nome do livro e a capa, eu sempre, antes de ter o livro pronto, eu já sabia o que ia... E engraçado porque normalmente isso vem depois, né? Não, mas porque foi a capa primeiro. e o nome são as últimas coisas que normalmente pensam. Mas né? é que como eu já queria fazer uma homenagem para ela e essa pintura tem tudo a ver, assim, com a história, então foi a primeira coisa. Tá, e daí o título. Quando eu li, eu pensei que o nome da clínica de reabilitação era alguma coisa ligada ao Éden, mas não é. Não. Né? Por que você escolheu o título Assim Como Era no Éden? Qual que é a história por trás desse título?
Então, como eu conto as histórias, é um livro-reportagem, eu conto as histórias de meninos, eu falo, quando eu me refiro a meninos, são homens, mas eu gosto de chamá-los de meninos. Dos meninos em tratamento contra as drogas, eles estão buscando um paraíso que eles perderam nas drogas. Então, eles estão tentando viver assim como era no Éden, num lugar de paz, num lugar longe do vício, num lugar de tranquilidade, de amor, né? Então, assim como era no Éden. O que é um livro-reportagem? Porque você falou aí que é um livro-reportagem, tem gente que, pra gente que está cursando e no meio, é muito claro o que é um livro-reportagem. Quer dizer o quê? Que você foi lá e tudo que está aqui realmente aconteceu. Exatamente. E não é nada inventado, não é nada fictício. Exatamente, é isso, né? É isso mesmo. São histórias reais. Tem algumas histórias, as pessoas podem ler e dizer, não, o cara não passou por isso, é impossível. Eu narro algumas cenas assim com bastante detalhes, porque na hora da entrevista a gente vai instigando o entrevistado, tá, mas o que você fez na hora? Qual foi a tua impressão? A gente vai pegando algumas perguntas, fazendo algumas perguntas assim bem específicas para tentar remontar já na hora da entrevista aquele cenário e depois passar para o livro. Então, assim, são histórias reais, por isso que é chamado de um livro-reportagem, né? São histórias verdadeiras, mas também tem um segmento no jornalismo, para quem não é da área, que trata do jornalismo literário, que a gente não trata o texto, a gente não escreve da mesma forma que fosse para publicar num jornal diário, cruamente, assim, né? É um texto mais trabalhado, tem até um toque, assim, de sensibilidade, até um pouco poético em alguns momentos. Você humaniza aqueles personagens, exatamente. Né? E você conheceu 9, então, 9 dependentes químicos. Claro que você deve ter se sensibilizado com todos eles, mas sim, qual desses 9 te chamou mais atenção? Ou você se tornou assim mais íntima? Qual foi o que mexeu mais contigo? Sim, tem a história de um rapaz, ele era bem novo. Eu fiz esse livro, as entrevistas durante janeiro e fevereiro do ano passado. Foram 2 meses indo para Luiz Alves aos sábados e domingos, né, passando o dia inteiro lá com eles. E tem uma história que é de um menino, é o Sapo. Eu chamo todos por apelidos. Eles mesmos deram seus apelidos para preservar, enfim, porque a intenção não é expor a pessoa, mas conhecer suas histórias. E o Sapo, ele é um rapaz que ele nunca conheceu o pai. A mãe dele morreu quando ele era pequeno. E ele ficou morando com a avó depois da morte da mãe e o tio espancava. Então, já cresceu nesse ambiente bastante conflituoso e ele fugiu de casa com um irmão mais novo que ele ainda. Eles fugiram a pé e depois um irmão foi para o circo. Enfim, e o Sapo, ele ficou morando numa praça, cheirando thinner com outras crianças. Então, era uma amontoada de criança cheirando thinner e dali para o cigarro, para a maconha, até que ele encontrou o crack. Então, assim, é uma história forte porque tu vê uma criança que não teve a oportunidade de viver a infância, teve esse período maravilhoso roubado, assim, e me mexeu bastante, assim, porque é muito triste. A infância, eu acho que é uma fase tão preciosa e ele teve, assim, perdeu dessa forma tão cruel. E eles ficaram bastante amigos de você, eu Sim. vejo, né? Esse que é o trabalho legal do jornalista, né? É você, no fim, virar íntimo da pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é algo que te consome emocionalmente, né? Ou não? Tu tens que saber um equilíbrio. Às vezes eu saía de lá... É complicado tu não acabar não se envolvendo com a história. É difícil dizer, não, eu vou ser 100% racional, não vou me permitir ser conduzida pelas emoções, assim. Mas eu saía de lá, tipo, muito... refletindo, assim, tipo, olha o que o cara passou. Eu parava para pensar na minha própria vida, sabe? Olha as oportunidades que eu tô tendo. Não sei, para me sentir talvez um pouco mais agradecida, mais solidária, sabe? Eu tive esse tipo de reflexão, assim, analisar minha própria vida e também não olhar essas pessoas com um olhar, assim, tipo, de julgamento, sabe? Preconceituoso. Né? Mas... dá a oportunidade deles serem ouvidos, né? Eles não são simplesmente uns drogados. Quem são eles além das drogas, sabe? Mas a maioria ali que tu entrevistou começou a se envolver com drogas em que momento da vida? Foi na juventude ou alguns se tornaram dependentes mais tarde? Como é que é? Então, primeiro capítulo foi na época de escola, guria, assim, com as amizades e tal, então adolescência. Segundo capítulo foi já na fase adulta,
cara conheceu a droga e despirocou, assim, pirou cabeção, foi pra favela, abandonou a família inteira. O terceiro capítulo já foi também na fase adulta. Não, o terceiro capítulo foi bem já mais velho. Ele teve um problema na família e... Na verdade, no terceiro capítulo são 2 momentos. Ele teve envolvimento, tipo, na adolescência, assim, com álcool. E depois aconteceu uma situação com o filho dele e que ele voltou e se afundou no alcoolismo, né? E daí isso tem a ver com o que ele viveu lá na infância. Tem um mistério aí no meio que eu conto no final do livro. Não dá spoiler. Não. Não vamos entregar, né? Não, mas assim, normal, daí tem um guri que foi quando era criança, um outro também de alcoolismo já na fase adulta. Então é bem variado, assim, mas um caso de criança mesmo é só uma das histórias. Os outros é mais na adolescência. Essa experiência de você ir lá e conhecer essas pessoas que estão passando por um momento difícil, obviamente, que passaram por momentos difíceis, te fez mudar a tua opinião a respeito da descriminalização das drogas ou não? Qual que é o que tu pensa sobre isso? Então, eu penso que julgar que a gente vai ter um controle do uso responsável das drogas é uma utopia, sabe? E facilita, tipo, hoje o acesso já é muito fácil, então legalizando, a pessoa só quer curtir, digamos, fumar um baseado. Mas todas as histórias que eu conheci, as pessoas, em alguns casos, elas fumavam só para curtir, entendeu? Recreação, né? Recreação, mas não para ali, entendeu? É muito raro os casos em que a pessoa, só vou fumar um baseado e vou ficar legal. Em muitos dos casos, eles avançam para as outras drogas. E sempre aliando maconha e cocaína. Então, eu acho muito complexo. Vamos liberar porque o pessoal só quer ser feliz, cada um que curta, cada um que se vire. Eu acho meio irresponsável, assim, eu não consigo compactuar e não vejo benefício na legalização, assim, sinceramente, conhecendo essas histórias. Porque, não sei, eu não consigo, conhecendo as histórias deles, os relatos deles, o sofrimento que é para depois tu largar, acho que não vale a pena a legalização. Bom, a gente está falando de um assunto pesado. Sim. Pesado, mas ali no teu site, aliás, quem tiver interessado pode acessar, assim como era no Eden.com.br. Exato. Falei certo, né? Exato. Falei certo, Lindo. aí, ponto pra mim. Acessem o site, lá tem todas as informações. Onde é que encontra esse livro maravilhoso para vender, para comprar? Então, tem no meu site, se você não mora em Itajaí, né? Você pode comprar pelo site. Esse aqui é meu já, né? Sim. Oba. Ninguém passa a mão. Mas está nas livrarias Catarinense do Itajaí Shopping, também no meu site e na livraria Shekinah, aqui em Itajaí. Nessas duas livrarias. Você conseguiu a publicação desse livro através de um edital, certo? Como é que é o nome do edital ali? Incentivo à cultura. A Lei de Incentivo à Cultura através do edital. Meu primeiro livro. Exato. É isso, né? Fiz o meu dever de casa, você viu, né? Certinho, estudou direitinho. Estudei direitinho. Foi muito difícil conseguir o edital, vencer o edital? É fácil porque as pessoas não ficam sabendo, não procuram saber. Daí sobram umas cotas, sobram muitas coisas. Basta a gente ter interesse, né? Claro. Então eu fiquei sabendo do edital, inscrevi meu trabalho, foi aprovado pela comissão. O trabalho a dificuldade é você escrever o livro, você enviá-lo para a comissão do edital e torcer para que dê tudo certo. O papo aqui tá muito bom, estou conversando com a jornalista Karine Mendonça. Ela escreveu o livro aqui, Assim Como Era no Éden, contando a história de 9 dependentes químicos, tá? A luta contra o vício. E o papo aqui tá muito legal, daqui a pouco a gente volta, você não sai daí que o segundo bloco vai estar melhor ainda. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com a jornalista Karine Mendonça. Ela tá lançando aqui o livro Assim Como Era no Éden, Vozes das Drogas. É um livro muito legal que conta a história de 9 dependentes químicos, né, lutando contra o vício ali de Luiz Alves, né? Exato. É a cidade onde tinha o centro de reabilitação. É onde eles estão internados, mas eles são de todas as partes do país. Como é que tá essas pessoas agora? Tem mantido um contato, procurado saber ou não? Então, eu sei de 3 dos 9, 3 continuam
firmes, não tiveram recaídas. Mas o resto a gente perdeu o contato, assim, porque eles terminaram o tratamento de 9 meses e voltaram, cada um para sua cidade. Mas já recebi notícia de que alguns deles voltaram para as drogas. É um processo bem difícil, assim. Lá na casa eles dizem que todos que fazem a primeira internação, dificilmente eles vão conseguir ficar longe das drogas logo de cara, assim. Eles sempre têm uma recaída e fazem um novo tratamento para aí, sim, conseguir. É complicado, mas eu quero sair um pouco do assunto do livro, que tá muito legal. Tá? É R$19,90 o livro, né? Exato. Baratinho, gente. R$19,90 tu que gasta aqui no Dusk, na lanchonete. Como é que foi o teu período de faculdade? Eu quero saber, porque a gente tá na faculdade, a gente tá gravando esse programa na faculdade, como é que tu era na universidade? Você era muito estudiosa? Como é que foi esse período de 4, 5 anos pra ti? Olha, eu me considero bastante dedicada, me considerava Você bastante... tem cara de dedicada. bastante dedicada. E assim, ganhei um prêmio. Sério? O prêmio Chaplin, na época Não, sim, eu inscrevi Cafezinho A2 no prêmio Chaplin. O prêmio Chaplin, para quem não conhece, é um prêmio só do pessoal aqui de comunicação, né, que a gente inscreve nossos trabalhos acadêmicos, nossos projetos, para uma banca de jurados avaliar. Escrevi Cafezinho A2, mas Cafezinho A2 não ganhou. Eu escrevi uma reportagem que eu fiz, eu ganhei no... Aliás, ganhei segundo lugar. Ah, ok, pra não Mas ficar... pra mim, ganhar segundo lugar e perder é a mesma coisa. Ah, ok. Daí você ganhou? Ganhei como é que se chama? No segmento, não é segmento. É a categoria. Na categoria, muito bem. Na categoria de literatura, né? Com uma reportagem que eu fiz, Andante do Sul era o nome da reportagem. Eu contava a história de um andarilho que viveu 20 anos perambulando pelo Brasil todo. Deu relato as experiências deles. Também ele era usuário de drogas. Tu vê que eu gosto dessa pegada, Você gosta, viu? né, dessa coisa assistencialista, Sim. né? E queria te falar, quando eu estava na 4ª série, tinha aquele programa Proerd. Lembro. Eu era assim... Você gostava? Nossa, eu era assim... Você sempre foi anti-drogas, então. Militante. Mas vem cá, vou te fazer uma pergunta um pouco invasiva. Mas você já teve alguma passagem por drogas ou não? Nada. Porque esse tema tá tão presente que às vezes eu acho que você talvez, né? Não sei. Não. É que eu gosto mesmo. Eu gosto, sei lá, de fazer alguma coisa... Em prol de alguém da sociedade, né? Que vai fazer bem. Não sei, eu gosto. Tá. Daí, ganhei esse prêmio, depois teve um prêmio da regata francesa, Jacques Vabre. Sim. Ganhei também. Tu não foi pra França? Fui pra França. Tu que foi pra França, né? Eu leio agora tudo está muito claro na minha mente. Nem fui pra Você França. foi pra França, cara. Eu lembro quando eu cheguei aqui, teve esse concurso. Isso. Que quem tivesse a melhor pauta, né? Não, uma reportagem. Melhor reportagem Isso, sobre... as duas melhores. Mas e qual que era o tema? Era sobre... A pauta era a partir da ligação do mito do Içamirim com a relação aqui com o Estado, com Itajaí. Tá. Daí quem fizesse a melhor reportagem ganhava uma viagem pra França pra fazer o quê? Pra cobrir a largada da regata. Pra cobrir. Daí tu ganhou até um dinheiro lá pra gastar, né? Ganhei passagem, hospedagem, uma graninha, olha. Foi maravilhoso, né? 30 dias. Foi tu e mais uma menina? Isso, eu e a Raquel Cruz. Lembro, agora sim. Daí minha reportagem foi sobre... Eu fui lá na tribo dos descendentes de Içamirim, em Joinville, em São Francisco, desculpa. Daí eu fiz como é que é a realidade deles hoje e tal, se eles lembram, se eles têm alguma referência do Içamirim na cultura, se isso é passado de pai para filho. Fiz esse resgate assim, ficou bem legal. E... Foi a tua primeira viagem international? Yes. Como é que você se virou? Como é que você se virou no francês? A gente ganhamos um intensivo de francês aqui da Univale. E foi assim, só pro basicão, né? Só pra se virar. Só pra se virar, saudações, daí mesclava um francês com inglês, umas mímicas, e a gente se entendia, foi muito engraçado. Mas daí você cobriu lá certinho? Como é que foi? Sim, a gente ficou junto com a equipe francesa, lá da organização tipo da Volvo regata. Ocean Race, não é? Isso, Só que a Volvo, da Volta ao Mundo, eles só fazem um caminho, né, até aqui o Brasil.
Daí a gente ficou direto lá com a equipe, a gente participava das reuniões de pauta todas as manhãs com eles, em francês, a gente super por dentro. Só balançando a cabeça, tipo, oh, yes, yes. E daí a gente fazia a manutenção do site em português e das redes sociais em português. A gente fazia as publicações. E foto, e gravação de vídeos. Daí tinha uma francesa que tem descendentes portugueses e falavam português de Portugal e ajudava a gente também. Nas entrevistas com os franceses lá. Enfim, deu tudo certo, foi muito massa. E depois, quando a regata chegou aqui no Brasil, a gente continuou ali com eles super interagindo. Foi uma experiência, assim, muito bacana. Tá, ó, esse aqui é o teu primeiro livro e da tua própria editora, Exato. né? Daí eu quero saber, como é que faz pra abrir uma editora? Sei lá, eu acordo de manhã e eu quero, sei lá, abrir uma editora porque não tem nada melhor pra fazer. Então... É difícil? Não, assim, tem que manjar de uma burocraciazinha mínima. É porque é uma empresa normal como qualquer outra, né? Só que é uma empresa que a gente chama de microempreendedor individual, o MEI. O Sebrae, eu não fui buscar ali auxílio com eles, mas tipo, pessoalmente, porque eles dão assistência pessoal, assim, de grátis para quem quiser. Mas no site tem tudo explicando, tu faz tudo online, não tem que enviar papelada para nenhum lugar. Daí tu segue os passos lá, tu cria um CNPJ, daí tira o alvará na prefeitura, muito importante. Muito bom. Tira o alvará na prefeitura e... Você tem, já que é a tua editora, daí no caso, então... para a editora, eu tive que fazer o registro do código de barras, né? Sim. Para eu poder publicar e registrar. De burocracia é isso, mas... Como você tá diferente nessa foto aqui, Isso, uma mega, super, hiper Olha. produção para enganar os leitores. Tá, mas qual que é o próximo livro, então? Já que uma editora precisa de livro, né? Sim, mas não quer dizer que somente eu Vai escrever. vai escrever. Eu juntei aqui a fome com a vontade de comer, fiz um bem bolado e lancei meu primeiro livro na minha editora. Sim. Mas a minha editora ela é bem segmentada. Eu quero trabalhar com essa questão de literatura de não ficção. Livro-reportagem, biografias, perfis. E eu já tenho uma pauta, assim, meio costurada na minha mente. Vamos escrever né? um livro junto, vamos? Sobre? Olha, eu não sei. Ó, no programa passado, eu já tive uma grande ideia aqui de fazer o programa... É porque eu recebi a apresentadora do Histórias e Conquistas. Histórias e Conquistas é um programa que dá o TV Univar, que vai depois daqui. Sim. Então eu tô pensando em fazer um novo programa, que é o Fracassos e Derrotas. Olha. Que é contando a história da galera, né, que se ferrou mesmo na vida e... Seguiu pra frente. E daí a gente pode fazer, sei lá, bastidores do programa, não sei. O que tu acha? É uma ideia a ser pensada. Vamos conversar. Sim. Pelo E assim, WhatsApp, se você tem interesse de fazer alguma publicação... Pode fazer, Pode ficar à fazer. vontade. Me contacte. Deixa o teu telefone. Meu telefone celular, 9746-6048. Repetindo. 9746-6048. 9746-6048. 9746-6048. E então, se você tem alguma história, né, nessa pegada, ou às vezes você tem uma Não boa precisa história... ser de droga, né? Não precisa ser... Não. Uma história real. Né? Uma boa história. Uma boa história que vale a pena ser registrada e eternizada num livro. Mas às vezes você tem essa boa história, mas você não tem habilidade de escrever. E agora? Aí você chama... Karine Mendonça. Karine Mendonça. Você vai autografar pra mim? Vou. Escreve aí, por favor. Eu queria realmente que você autografasse aqui na hora do programa. Ok. Ó, escreve aí. Para Lucas, o melhor apresentador do Cafezinho 2, até porque é o único. Mas Não. Deixa só para o Não, Lucas, deixa então. que eu faço Tá. e depois tu lê. Ó, você ficou interessado no livro da Karine, já está nas lojas para vender, também no site, assim como era no eden.com.br. É um livro muito bacana. Vou ler antes da balada, né? Porque a gente precisa se divertir e se informar. Né? E tá terminando o nosso programa, muito obrigado. Gata, tá? Ó, tá escrevendo. E tá me atrapalhando, eu não consigo escrever. Tá, mas eu queria agradecer então a oportunidade. Ó, dá uma mãozinha aqui, ó. Sucesso sempre. Obrigada. Foi muito legal te conhecer e saber a história, essa história tão importante que é importante ser contada, né? Que as pessoas às vezes ignoram. É muito fácil ignorar. É muito fácil ignorar. Legal é prestar atenção e, né? Abrir a mente para tudo. Cafezinho 2 terminando, você pode ir na nossa página no Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os nossos programas no youtube.com/cafezinho2. Vamos pensar naquele livro, hein? Sim. Vamos. Bora, vamos Sério conversar. mesmo, sério mesmo. Ó, Tintim. Ok. Obrigada.